Peço para vocês abrir as vossas Bíblias em Salmos, capítulo 37, versículo 5. Amém. Salmos 37, versículo 5. Amém? Glória a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Glória a Deus. Bom, eu vou trazer uma história bíblica, né? Glória a Deus por isso. Para ilustrar melhor isso, para a gente entender melhor o que isso quer dizer. A gente agora vai lá para Marcos, capítulo 5. Vamos estar lendo do versículo 21 ao 43. Amém. Glória a Deus. Amém. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão. Ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, vem impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressadamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Glória a Deus. Amém? Bom, a gente viu aqui agora no capítulo 5 a história de Jairo, que é retratado como chefe de uma sinagoga, né? E quando Jairo chega até Jesus, ele se prostra a Jesus e pede que Jesus vá com ele, porque a sua filha está doente, a sua filha está morrendo. E no meio desse caminho, a gente vê também a história de uma mulher que sofria com uma hemorragia durante 12 anos de sua vida. Ela tentou de tudo, tentou buscar salvação nas mãos humanas, o que muitos de nós algumas vezes fazemos também.
e nada adiantava. E ela padecia cada vez mais, ficava doente cada vez mais, sofria cada vez mais com essa angústia e com essa doença. Mas algo interessante que eu trouxe aqui para a gente estar vendo, esses dois milagres estão entrelaçados. Por que entrelaçados? Porque uma mulher sofria há 12 anos e uma menina de 12 anos que também estava morrendo. A gente já sabe que o número 12 na Bíblia ela tem um significado muito grande. Né? Por que o significado muito grande do 12? A gente vê que tem os 12 apóstolos, os 12 profetas maiores, né? As 12 tribos de Israel, né? E também tem o governo divino, né? Que é as 12 tribos de Israel. E a gente sabe que o que Jesus está mostrando aqui nessa passagem que a gente acaba de ver, esse capítulo que a gente vê essa história de Jairo, é uma restauração completa. Ele está restaurando não somente, se a gente vê o lado simbólico dessa passagem, é sobre Israel, se trata sempre sobre Israel. Porque ali ele restaurou uma menina de 12, uma mulher que sofria 12 anos, com uma doença. Então ele vem, Jesus é o Messias que restaura Israel como um todo. Ele vem, aquilo que para muitos de nós, talvez a gente olha com o nosso olhar, a gente não vê cura, não vê fim, não vê salvação. Jesus vem e mostra que ainda há salvação, que ainda há cura. Eu não sei o que passa na vida de vocês, na mente de vocês, no privado de vocês. Não sei o que vocês vieram aqui, se vocês estão precisando de algo, estão clamando a Jesus algo, estão clamando a Deus por algo em vossas vidas. Mas algo que eu tenho a dizer a vocês, que Ele tem poder para tudo. Para Ele não existe impossível. A gente vê que para a gente, no nosso olhar, é difícil às vezes acreditar. É difícil ver o fim daquilo que a gente está passando. Mas quando a gente ouve milagres e maravilhas na vida de outras pessoas, isso nos dá força. Isso nos fortalece para buscar mais e mais em Deus, mais e mais em Jesus. E é a Ele que pertence a vida e a morte. Amém? Mas algo mais interessante para a gente estar vendo sobre isso, sobre essa história, a gente vai voltar em Marcos capítulo 3. E a gente vai ver que Jesus cura um homem da mão ressequida numa sinagoga, que é ali também na mesma região. O que é importante nessa cura da mão ressequida? Por que eu quis trazer isso da mão ressequida para hoje? Porque ele curou num sábado. E o sábado, perante a lei, perante os mandamentos, o sábado eles tinham que fazer a guarda do sábado. Então tal ato era proibido no sábado. Então, o que é os principais fatores do dia de sábado na época dos judeus ali, que Deus passou para eles, né? Depois veio a lei através de Moisés, que todo mundo lembra, os 10 mandamentos, depois as 603 leis. Então, o que é importante a gente saber? Descanso físico, né, que é muito importante. Dia de santidade, é um dia dedicado somente ao Senhor. Proibição de atividades profanas, era tudo proibido, né? E a lei social, né, que a gente tem que entender que também que protegia não somente os homens, não somente as pessoas, mas também os servos, protegia também os animais, eram tudo. O sábado não podia fazer nada. No sábado não existia. Tanto que a gente vê essa questão do sábado várias vezes durante os evangelhos, perante a João, Lucas, Marcos e Mateus, ali nos evangelhos, que houve muito se falou sobre o sábado. Muito foi dito sobre o sábado. Jesus também traz uma parábola que muito lembra sobre a ovelha, né? Se as 99 estiver protegida e tiver uma perdida, vocês não iam buscar ela? E se fosse no sábado, não iria até ela também? Então a gente vê essa questão do sábado. Por que é importante a questão do sábado? E agora a gente volta novamente, mais um pouquinho, em Marcos capítulo 2. E a gente vê no versículo 27. Marcos 2, versículo 27. E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, a gente vê que Jesus já deixa claro que Ele é Senhor do sábado. Então, em sequência, a gente vê a questão da mão ressequida, ali, da questão que Ele curou numa sinagoga. Só que quando a gente vê essa questão da mão ressequida que ele curou, a gente vê que logo após isso, o que acontece em Marcos capítulo 3,
do versículo 5 em diante, então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Não era algo maravilhoso isso? Restaurou a mão de alguém que sofria com uma doença, com uma enfermidade. Mas para os fariseus, ele estava fazendo algo errado, era proibido, estava descumprindo a lei. E no versículo 6 a gente vê a sequência. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Então, quando a gente vem aqui para o capítulo 5, que é onde a gente acabou de ler, do versículo 21 ao 43, a gente vê a história de Jairo. A gente vai focar na história de Jairo. É lógico que a história da moça também, da mulher, é muito importante, mas eu queria que a gente voltasse e focasse na história de Jairo. Por que eu falo para a gente focar na história de Jairo? Porque tem algo muito importante a gente entender. Jairo era um chefe da sinagoga. Ele entendia sobre as leis. Ele sabia sobre tudo. Ele sabia também claramente o que Jesus tinha feito anteriormente. Ele sabia que Jesus tinha feito uma cura em um sábado, em uma sinagoga. Ele não fez a cura em um pátio, numa rua, numa estrada, mas não, ele fez a cura dentro de um templo. Então, a partir dali já foi anunciado que eles buscavam a morte desse homem. Então, Jairo era um chefe da sinagoga, ele sabia desse decreto. Ele sabia que os sacerdotes ali, os fariseus que estavam ali, os escribas e todos que estavam ali, buscavam matar Jesus, buscavam uma forma de matar ele de alguma forma. Então, todos sabiam sobre isso, tinham noção, Jairo sabia sobre isso. Mas Jairo, por outro lado, Jairo estava passando por algo muito difícil de aceitar. Porque para todos nós que estamos aqui, a gente tem que entender que não é normal e nunca será normal o filho morrer antes do pai. O pai ter que enterrar os filhos. Isso é contra a natureza. Isso vai completamente contra a natureza. Mas Jairo estava vendo o seu futuro morrendo, o seu futuro acabar. Ele já via que ali, através dos médicos que estavam ali com a sua filha, os médicos olhavam talvez para aquela criança, mexia a cabeça de uma forma, nós já fez de quase tudo. Tudo ao nosso alcance nós fizemos já. Talvez seja a hora de os pais aceitarem a despedida de sua filha. Ela está morrendo. Então Jairo vendo tudo aquilo ali, sabendo de tudo, entendendo sobre tudo, ele se perguntava a si mesmo: eu conheço alguém, eu ouvi falar sobre alguém, eu sei de alguém, eu vejo, alguém me disse, alguém me escreveu algo sobre alguém que curou uma mão em uma sinagoga. E esse alguém está vindo para cá. Foi anunciado que esse alguém está chegando na margem desse lado. Esse alguém está aqui. E eu preciso dessa pessoa. Talvez eu não conseguirei, mas eu ouvi falar sobre as maravilhas que ele tem feito. Então agora a gente vai expor o texto. Aleluia, vamos entrar. Marcos capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão. Ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostou-se aos pés de Jesus. Isso é algo interessante e importante para nós entender sobre isso. Sobre uma pessoa que tinha um cargo, era um líder, um chefe. Ele seguia uma tradição, ele seguia as leis, ele entendia sobre as leis. E ele sabia que aquela pessoa que ele estava indo ver, que ele estava chegando até essa pessoa estava sendo procurada. Eles estavam buscando uma forma de matar essa pessoa. Eles buscavam sobre isso. Ele sabia, mas ele estava precisando de um milagre. E ele chega até essa pessoa. Ele viu Jesus e chegou até ele. O que ele faz quando vê? Ele se prostra. Imagina a cena de um chefe da sinagoga se prostrando perante a Jesus. Uma pessoa que os chefes, os sacerdotes, os fariseus estavam buscando uma forma de matá-lo, uma forma de incriminá-lo. E essa pessoa, esse chefe, chega e se prostra. As pessoas em volta deviam olhar aquilo e também não entendiam, mas entenderam olhando, vendo. Esse realmente é o Messias. Porque um chefe,
uma pessoa que tem uma liderança, um cargo importante, se prostrou diante dele, reconhecendo então que ele é acima, que Jesus é maior. Essa é a importância desse versículo. Quando Jairo se prostra perante a Jesus, ele entende: eu não consigo mais, mas eu sei que você consegue. Eu sei que através de você tudo pode. Nada é impossível. E a gente vai ver a sequência. Versículo 23. E lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo. Vem impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Então ele sabia, quando ele chegou e se prostrou, ele viu, ele entendeu: você é Cristo. Eu sei, eu já entendi, eu já li, as pessoas já me mandaram coisas, já falaram sobre você. Eu entendo. Você consegue. Você cura. O milagre depende de você. Eu já tentei várias coisas, mas eu não consigo. Eu estou vendo a minha geração sendo morta. Eu só tenho uma filha. Eu não tenho mais. É minha única família. Tudo está se perdendo. A minha genealogia toda se perde se minha filha morrer. Eu só tenho uma filha. Eu só tenho ela. E a gente vê que no versículo 24, Jesus diz que Jesus foi com ele. Então Jesus sabia. Jesus tinha acabado de chegar do outro lado, onde a gente vê que estava com os discípulos numa tempestade no barco, os discípulos todos apavorados. Jesus andou, veio sobre as águas até ele. Depois ele chega na outra margem, tinha a história do Gadareno, que era um demônio, que estava ali com uma legião dentro dele. E Jesus expulsa uma legião. Então Jesus vem fazendo milagre atrás de milagre, vem fazendo maravilhas. E toda aquela região sabe disso, toda a região está entendendo, está ouvindo falar sobre essa pessoa. Porque o Gadareno, pós a legião ser expulsa dele, ele vai e começa a anunciar sobre Cristo. Ele se torna um evangelista na região. Ele começa a evangelizar as cidades ali por onde ele estava. E a cidade via, entendia, sabia quem ele era. Esse homem já não tinha nome. Era o Gadareno, era um demônio. Vivia num cemitério. Ele vivia num cemitério. Já não existia, já não tinha vida. Já não tinha vida nele. Mas Jesus restaurou a sua vida, restaurou a sua dignidade. Jesus o refez, o mostrou que ele volta a ser alguém. Que para Deus todo mundo é importante. Não existe essa diferença que o mundo faz entre os ricos e o pobre. Para Jesus é tudo igual, para Deus é tudo igual. Todos somos filhos quando aceitamos Cristo. É sobre isso que a gente tem que entender. Então Jesus vai, expulsa ali aquela legião de demônios e chega até outra margem do rio. E quando ele chega na outra margem do rio, está ali Jairo, onde a sua família está sofrendo, onde ele está sofrendo. Ele tem uma filha, muitos aqui têm filhos. A minha está a caminho, glória a Deus por isso. E a gente entende como que isso muda a vida. E a gente sabe que o quão é anormal ver o seu filho morrer, o seu filho doente, acamado, e você não está conseguindo fazer mais nada. Nada depende de você mais, você tentou tudo que estava ao seu alcance. Mas você esqueceu do mais importante. Que existe alguém, tem alguém. E ele tem todo o poder nas mãos. Ele tem o poder para dar vida e para tirar a vida. E a gente muitas vezes esquece de chegar até ele. Mas ali Jairo entendeu. Ele está aqui, ele chegou aqui, ele voltou aqui na região. Naquela mesma região onde ele tinha curado uma mão de alguém que sofria. Uma mão atrociada, ressequida. E deu vida novamente a essa mão. Ele volta ali e cura. E Jairo vem, se prostra perante a ele e chama ele, suplica a ele. Vem, minha filha está morrendo, vem. Impõe a mão sobre ela e ela viverá. Olha que palavra forte. Jairo sabia, Jairo entendeu. Ele não chegou com dúvidas. Ele não chegou pensando, eu acho, talvez, não. Ele entendeu e falou, se você colocar a mão sobre ela, ela vai viver. Ela está morrendo, mas se você for comigo até lá, ela viverá. Eu preciso que você venha comigo. Venha até minha casa. E a gente vê a sequência que Jesus foi com ele. Mas nessa sequência que a gente vai estar lendo novamente, uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali
certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Essa mulher também é muito importante nessa história, porque é uma mulher que sofria 12 anos. A mulher que foi excluída por todos. Uma mulher que já não se sentia digna de nada. Ela era impura perante a sociedade. Ela não podia estar aqui onde ela estava. Ela correu o risco de descobrir e ela ser apedrejada, porque quando ela tocava em algo, esse algo que ela tocava se tornava impuro. Era lei. Era lei, ela não podia. E ela entendia sobre essa lei. Ela estava ali, ela entendia. Eu posso morrer por isso. Mas o que é a morte perante a 12 anos de sofrimento? 12 anos eu venho sofrendo. Do que me vale uma morte agora? Se eu já estou morta, ninguém me olha, todo mundo me olha e grita, impura, impura. Para mim nada vale mais, eu venho sofrendo com esse mal há 12 anos, mas eu sei que vem alguém do outro lado do rio, do outro lado do mar. E esse alguém vem fazendo maravilhas, milagres. E eu estou esperando o quê? Um milagre. E essa pessoa está aqui, eu não posso perder o quê? A oportunidade. Se eu tocar na veste dele, eu sei que eu serei curada. Mas tem uma multidão. E ela sabe que ela não pode tocar nas pessoas, pois quando ela toca em algo, esse algo se torna impuro. E se ela toca em alguém sabendo desse mal, ela corre o risco de ser morta, apedrejada. Mas ela vai, ela está ali, ela viu Jesus, ela viu um chefe da sinagoga sendo prostrado perante Jesus e pedindo por um milagre. E Jesus estava seguindo ele, ela ouviu, ela viu, todos que estavam ali viram. E ela falou, se Jesus está indo até a casa dele e tem uma criança morrendo lá, eu também estou morrendo. Estou sofrendo com esse mal há 12 anos. Então eu tenho que chegar até ele, eu tenho que tocar, pelo menos tocar nele. E a gente vê, no versículo 26 adiante, ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Gente, eu não sei vocês, mas imagina essa mulher, imagina a vida dessa mulher. Ela tinha uma casa, ela tinha uma família. A Bíblia não diz, mas com certeza tinha. Ela tinha seus pais. Se ela não for casada, mas ela tinha os seus pais. Só que chega uma doença na vida dessa criança. A gente entende que tudo que existia é Deus que dava. Era um mal, era uma consequência talvez dos pais, que é o que os antigos pensavam. A gente vê a história de Jó. Jó, em momento algum, ele cita Satanás na sua vida. Em momento algum ele diz que foi Satanás que está na vida dele. Ele diz que foi Deus. Como ele diz quando ele perde os filhos, ele diz, Deus me deu, Deus tirou. Bendito é o nome do Senhor. Então eles sabiam, eles entendiam. Se uma doença vem até você, é Deus. Tem um propósito. Talvez eu vou viver, vou morrer assim com essa doença. Mas é Deus. Não é inimigo. Não é Satanás. Hoje em dia, muitas vezes, das nossas vidas, a gente já... Primeiro ato, né? Primeiro problema que segue nossas vidas, a gente já fala, Satanás está repreendido, inimigo, é o inimigo na minha vida, está me atentando. Às vezes não. Às vezes tem tudo. Uma história linda, igual a dessa mulher que vai se tornar. Igual a de Jairo, igual a do Gadareno, igual a de Jó, que Deus restituiu tudo em dobro. É algo interessante na vida de Jó que me fascina quando eu estou vendo essa restauração, que Deus vai dando tudo em dobro. Deus dá os animais, Deus dá a propriedade, Deus dá as terras ali, tem o servo, tem tudo, tá dando tudo em dobro. Você vai vendo do dobro. Quando chega nos filhos, novamente 10. E a gente fala, mas tinha que ser 20, porque Deus tirou 10, mas os outros 10 não morreu, os outros 10 estão com Deus, os outros 10 estão com Cristo Jesus. Isso aqui para nós é uma vida passageira, irmãos. A gente tem que ter daqui que vai existir a nossa vida. É pós essa vida que nós teremos a nossa vida. A verdadeira vida, a vida mais importante, reinar com Cristo, a nova Jerusalém. É sobre essa vida que teremos que viver. A gente já vive pensando nessa vida. A gente não vive pensando mais aqui. Eu tenho que construir uma casa. Amém. Tem que comprar um carro. Amém. Vou ajudar os meus filhos aí, porque tem que deixar algo para os filhos. Amém também. Isso é bênção. Mas a gente tem que estar sempre lembrando, essa vida é passageira, vamos todos morrer nessa vida. Mas tem uma vida que será uma vida eterna, será uma vida com Cristo, reinaremos, irmãos. A Bíblia não diz só que estaremos com Cristo, mas diz que reinaremos com Cristo.
Olha que maravilha que é essa promessa que tem em nossas vidas. Não deixemos escapar isso pelas maravilhas desse mundo que muitos creem que são maravilhas. Tem muitas coisas aqui que os nossos olhos querem, que nossos olhos desejam, mas muitas vezes o fim é mau, o fim é traiçoeiro. A gente tem que entender que o inimigo está ao nosso derredor. O inimigo está esperando só uma brecha para nos tirar do caminho, para nos tirar do caminho de Cristo, o caminho que nos leva ao reino, à Nova Jerusalém. E o inimigo vem pouco a pouco. Ele vem colocando coisinhas na nossa vida, desejos, pois nós é pecaminoso. Nós herdou o pecado de Adão. Vivemos com esse pecado em nossas vidas. Mas sabemos que tem uma promessa. Tem uma promessa. Glória a Deus por isso. Mas essa mulher, ela gastou tudo com o médico. Foi vendendo tudo, talvez, que tinha, que possuía, para tentar livrar daquele mal que a perseguia. Talvez durante o primeiro ano ela acreditou que pararia aquilo, mas passou o segundo ano, passou o terceiro, passou o quarto, quinto. Talvez eu acredite que quando chegou o décimo ano da vida dela, ela já não via mais saída, já não via mais cura. Já começou, talvez, a ser afastada, talvez já os pais já não falavam mais com ela, porque ela, segundo a lei, era impura. E a gente vê o sofrimento nessa vida, que foi perdendo tudo, entregando na mão dos médicos. E o pior ainda é você pagar, e em vez de melhorar, pelo menos está piorando. Vai só piorando. Era isso que essa mulher estava passando. Ela foi gastando tudo que tinha, procurando melhorar, melhorias em sua vida. Mas só foi piorando. Só foi piorando. Até então que ela chega aqui, onde a gente está lendo. Onde a gente está lendo. Que a sua vida só piorava, que a sua saúde só piorava. Mas no versículo 27, tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Tendo ouvido, ela ouviu sobre isso. Ela ouviu falar sobre Jesus. Ela deve ter ouvido que Jesus tinha curado, estava fazendo milagres, estava expulsando demônios, estava fazendo maravilhas. Então ela pensou consigo mesma, esse Jesus tem que ser o Messias. Porque essas coisas que ele vem fazendo e vem acontecendo não pode, senão se Deus permite. Ele é o Messias. E se eu tocar, essa é a fé, irmãos. Ela não pensou em falar com Jesus, porque ela sabia que ela era impura. Então talvez ao falar com Jesus, a multidão olharia, focaria nela, e já começaria os gritos. Impura, impura, impura. Talvez pegariam pedra já para jogar nela. Mas ela tinha fé. Eu preciso só tocar. Se eu conseguir tocar, se eu chegar perto e só encostar nele, eu sei que eu vou ser curada. Mas eu tenho que chegar até ele. Como que eu faço para chegar até ele? Tem uma multidão em volta dele. Mas a gente vê que o versículo deixa claro para nós. Que o versículo deixa claro que ela conseguiu. Ela chegou no meio e conseguiu tocar na capa dele. Ela encostou em Jesus, ela encostou na capa, não em Jesus, mas na capa. E olha que incrível isso. Porque ela sabia, se ela tocasse em Jesus na mente dela, ela tornaria Jesus impuro. Ela fala, eu não posso tocar nele, mas eu posso tocar na roupa. E ela chega e encosta na roupa de Jesus. E ao encostar na roupa, no versículo 28, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Imagina, irmãos, a felicidade dela. Imagina comigo aqui, irmãos, a nossa vida, a gente passando por uma situação tão delicada, uma situação como a dela, sofrendo, sendo represada, não tinha mais dignidade na vida dela, rejeitada pela sociedade, rejeitada por todos. Uma mulher que talvez antes dessa doença tinha alegria em sua vida, pensava no futuro para a sua vida. Como a gente está aqui hoje, a gente pensa em um futuro para nossas vidas. A gente imagina algo para nossas vidas. Mas chega uma doença até você. E tira todo aquele futuro que você pensou sobre a sua vida. Você já começa a não ver mais luz. Você começa a enxergar só a escuridão. Primeiramente, os amigos.
se afastam de nós. Segundo, alguns familiares. Terceiro, talvez, aqueles que não deveriam, mas em muitos casos acontece isso. A igreja começa a te olhar com os olhos diferentes. E por último, a tua família. Isso foi a escada que aconteceu na vida dela. Foi perdendo tudo. E por último, a Bíblia não diz para nós, mas ela não podia conviver com ninguém. Então, acredito eu que ela tinha uma casinha, morava sozinha. Não tinha amigos, não tinha nada. Mas ela ouviu falar que vem alguém aí. Que tem alguém aí. Que vem fazendo maravilhas. Vem fazendo milagres. Vem expulsando demônios com apenas uma palavra. E esse alguém chegou ali. E ela entendia sobre as leis. Pois ela era de Israel. E a gente sabe que as pessoas de Israel sabem o Antigo Testamento que a gente lê por completo. Se você perguntar a um israelita para recitar algo da Torá, eles recitam. Porque eles são estudados desde criança. Eles estudam desde criança. São dedicados ao Senhor desde criança. Então eu não entendia. Sabia que um dia viria alguém que faria um milagre. Vinha alguém, o Messias, aquele que foi predicado através das profecias antigas, através de Isaías. Que viria alguém. E esse alguém chegou. E ela devia ter lembrado. Você estava lá na Torá escrita. Tinha um versículo. Que chegaria alguém que faria maravilhas. E esse alguém seria rejeitado pelos seus. E já ouviu falar. Os fariseus não gostaram dele. Não estão gostando. Então ela creu. Se eu chegar até essa pessoa e tocar na veste dele, eu serei curada. Eu tenho que chegar até ele. Então ali a gente vê talvez a euforia, a hora que ela sentiu que ela foi curada, que ela foi restaurada. Que ela falou, aleluia. Até que enfim, aquele mal que eu sofria durante 12 anos, eu criei nessa pessoa que está diante de mim. E realmente eu toquei e eu fui curada. Olha que incrível. Olha que incrível. E no versículo 30, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Aqui esse versículo é algo interessante para nós, porque a gente sabe que Jesus era 100% Deus, 100% homem. Mas Jesus vira, logicamente Jesus sabia quem era. Jesus sabe quem é. Mas Jesus parou, olhou e perguntou, quem me tocou? E os discípulos, todos os discípulos que estavam em volta dele, os discípulos responderam, o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta, quem me tocou? Então a gente vê que a multidão não percebeu, a multidão não entendeu, a multidão não viu essa mulher. E glória a Deus por isso. Ela conseguiu chegar no meio daquela multidão que apertava Jesus, apertava os discípulos, estava tudo em volta ali. E tocou, conseguiu chegar até Jesus e tocou. E os discípulos falaram, você não está vendo tanto de gente que está aqui? Você ainda pergunta quem tocou, todo mundo está tocando. Todo mundo quer tocar em você, todo mundo está te tocando, todo mundo está tentando chegar até você. Mas no versículo 32, ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então a gente vê que Jesus parou, olhou, perguntou, e essa mulher talvez com algum receio de Jesus julgar ela, porque ela era julgada o tempo todo. Ela era julgada o tempo todo. Todo o tempo que essa mulher passava, todo o tempo que alguém via essa mulher, gritava, impura, impura. E se ela viu isso durante esses 12 anos da vida dela, ela não podia estar no meio das pessoas, e quando ela chegava em algum lugar, as pessoas já gritavam, já anunciavam que ela estava ali. Então ela viu isso, e Jesus, quando para e pergunta, ela se sente o quê? Talvez tudo aquilo volta na cabeça dela, na mente dela. Será que ele também vai me chamar de impura? Será que agora eu vou ser morta? Será que aqui mesmo, agora que eu vi essa cura, agora que eu senti a cura, eu vou morrer? Será que essa pessoa vai me matar, vai mandar me matar também? E se as pessoas olharem para mim, as pessoas vão lembrar de quem eu era. As pessoas me reconhecem, as pessoas sabem quem eu sou. Por mais que as pessoas não conversam comigo, as pessoas sabem quem eu sou. As pessoas viram o meu sofrimento, viram a doença que estava sobre a minha vida. Mas pelo contrário. Então Jesus lhe disse, filha,
aqui a gente vê algo interessante. Talvez essa mulher já não era chamada mais pelos seus pais de filha. Os pais talvez viraram a cara para ela. Já não era chamada pelos pais de filha. Dá para imaginar isso, irmãos? Os nossos pais olhando para a gente com desprezo, com ignorância, talvez até gritando essas palavras: impura, impura, porque assim tinha que ser. Já pensou isso, irmãos? Você ser rejeitado pelos seus pais? E aqui eu não estou falando de abandono quando criança, não estou falando de abandono quando alguém, uma mãe que fica grávida, que tem ali, que abandona o bebê ali, bebê pequeno. Estou falando de um adulto, falando de uma pessoa que já entendia sobre a sua vida. Você ser abandonado pelos seus pais, rejeitado pelos seus pais, pelas famílias, por aquelas, talvez aqueles amigos de infância que você cresceu junto, que você brincou, você abandonado por todos. E agora, tendo um homem em sua frente, aquele homem que você tocou nele, ele curou aquilo que você sofreu durante tanto tempo em sua vida, ele te vira, ele não te chama de impura, pelo contrário, te chama de filha. Dá para entender, dá para sentir esse amor? A gente consegue sentir esse amor de Jesus por nós? Quando a gente olha para isso, a gente consegue ver. Toda vez eu me emociono muito lendo os evangelhos, vendo a trajetória de Jesus. Eu sou uma pessoa que tem uma facilidade, talvez, por entender e sentir esse amor. E choro mesmo. Eu queria que muitos de vocês também chorassem comigo. Porque Jesus foi uma pessoa que viveu um evangelho, viveu a vida destinada, tinha um destino a ele. Ele traçou isso com amor. Em todo momento de sua vida e sua caminhada, a gente vê o seu amor por aquelas pessoas que o xingavam. Aquilo que a Nicole falou que ama o seu próximo. E Jesus ensinou isso, Jesus passou isso para os discípulos, é isso que ele fazia. Ele não era um hipócrita. Ele não era muitas vezes como nós, que somos hipócritas. A gente lê, a gente fala, tem que amar o seu próximo como a si mesmo, ame o seu inimigo. Mas no primeiro momento das nossas vidas, a gente já começa a xingar o inimigo. Começa a xingar as pessoas que a gente não gosta. Mas Jesus não, pelo contrário. As pessoas pelejavam, as pessoas queriam matar, ele sabia que as pessoas queriam matar. Mas pelo contrário, ele ensinava com amor. Ele realmente dava o outro lado da face. Entregou o mesmo por aquilo que era o destino dele. E é isso que eu choro, é isso que eu não consigo entender. Porque eu não conseguiria. Eu não conseguiria. E a gente vê isso de Jesus, algo incrível. Que quando esse chefe da sinagoga chega até Jesus, é um chefe que sabia. Digamos ali que a sua religião, o seu grupinho, a sua panelinha, né, da sinagoga, estava perseguindo, tentar achar um modo de prejudicar Jesus, de matar Jesus. Ele sabia sobre isso, Jesus sabia também. Mas Jesus não olhou para ele e não falou assim, porque muitos de nós faria, né? Se alguém faz mal pra gente, se alguém julga a gente, e essa pessoa vem novamente como se não houvesse nada acontecido, né? Que muitos de nós falam que a pessoa tem a cara de pau ainda de conversar comigo depois de falar mal de mim, né? Depois de falar mal de mim nas costas, é o que a gente fala. Mas essa pessoa, o Jairo, chega até Jesus, Jesus poderia olhar para ele e falar assim, você vem daquela comunidade, né? Da sinagoga, que lá onde eu fiz, uns dias atrás aqui eu fiz um milagre, né? Curei uma mão lá e vocês, a partir disso, estão procurando me matar? E agora você vem até mim pedir cura? Você que faz parte desse grupo? Você que faz parte dessa igreja? Você que faz parte dessa comunidade? Porque a gente às vezes se fecha, né? Às vezes nós pensamos que só essa igreja tem salvação, né? Muitas das vezes a gente olha para uma igreja, a gente vê ali o movimento, a gente fala, salvação não está ali não, Deus não está ali não. Não, mas está só aqui, né? Onde a gente está jogando, predejando os outros, né? Aqui que tem salvação, né? A gente é assim. Esses somos nós. Que achamos que é a igreja que salva. Esquecemos que quem é o Salvador é Cristo, é Jesus. Esquecemos que a gente somos salvos pela graça de Jesus, a graça gratuita. Nós não precisamos pagar por isso. Mas muitas das vezes a gente esquece. E a gente acha que é uma placa.
Vale, Lausanne e Batista. É aí que salva, é aí que tem salvação. Vê outra placa? Não, ali não. Não é parte da minha comunidade, da minha panelinha. Deus não faz essa distinção. Deus não faz essa separação. Pelo contrário, Jesus não veio para separar. Ele veio para ajuntar. É isso que ele está fazendo. Quando ele vê um chefe, o chefe se prostra perante ele, o chefe da sinagoga. Ele sabe do que está acontecendo. Ele sabe o que está passando na vida desse homem. Ele fala, eu vou até a sua casa. Não é isso que você me pediu? Você não pediu para mim ir até a sua casa e pôr a mão sobre sua filha que está doente. Mas eu já sei o que vai acontecer. Eu sei o que vai acontecer, você ainda não sabe. Mas a gente vai lendo, a gente vai saber. Mas Jesus já sabia. Mas eu vou até lá. Eu vou até lá. E a gente dá continuidade. No versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava, quando Jesus ainda falava com a moça, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo, a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Então aqui novamente a gente volta na história de Jairo. Jairo que tinha chegado até Jesus, se prostrado perante a Jesus. Peço a ele para que viesse até sua casa, porque sua filha estava doente. Sua filha estava doente quando ele saiu de casa. Ele não saiu de casa com a sua filha morta. Pelo contrário, ele saiu de casa com a sua filha morrendo, adoecida. Ele não saiu já sabendo a notícia que sua filha estava morta. Traz um papel para mim também. Ele não saiu dali com essa notícia. Mas no meio do caminho, quando Jesus falou que ele chamou, vem até minha casa, Jesus estava indo com ele, tem essa história dessa mulher que sofreu durante 12 anos. E a gente, eu imagino, eu sou o Jairo agora. Imagino que eu estou ali, vem até Jesus, próximo, Jesus vem comigo, Jesus vai vir, aquela multidão em volta. E de repente um milagre. Muitas das vezes a gente nem vê esse milagre, porque a gente está precisando de um milagre. E a gente vê o milagre acontecendo durante a nossa vida, perante os nossos olhos, e a gente não consegue entender. A gente fala o quê? Está atrasado. Agora minha filha está precisando. Por que você parou para curar essa pessoa? E minha filha que está precisando de cura. Você parou para curar a mulher agora. Ah, minha filha vai morrer, minha filha está lá, agora vai atrasar mais. E agora as pessoas aqui vão ficar mais assim, maravilhadas, vai querer mesmo louvar, pôr a mão em você, segurar, nós tem que ir até minha filha, tem que ir até minha casa. Muitas vezes a gente é assim. A gente não consegue olhar com o olho, com o olhar espiritual e ver aquela cura e falar, a minha filha já está viva. Se esse homem curou essa mulher que sofria durante 12 anos, minha filha vai viver. Minha filha vai viver. Mas não, a ansiedade, o desespero tomou conta. Toma conta muitas vezes de nós. Mas, em sequência, o que vem a notícia? De um servo. E o servo chega até Jairo e fala o que para ele, gente? A sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Imagina o que passou na cabeça desse homem. Agora tudo está perdido. Agora de nada adianta mais. Talvez a mente dele começou a pensar sobre essas coisas negativas, porque a gente é negativo muitas vezes, né? A gente não consegue ver algo positivo. E eu, muitas vezes, graças a Deus, eu escrevi muito sobre isso, porque eu era uma pessoa muito negativa. Então eu escrevi muito sobre ser grato, sobre gratidão. Então, por mais que as coisas sejam ruins por um olhar direto, eu tento ver algo positivo perante aquilo. Então isso me ajudou muito. Então muitas coisas que acontecem na minha vida hoje, muitas coisas talvez de erros, de errado, eu consigo ver o lado positivo. O lado para aprender mais sobre isso. O lado para buscar, para mim não buscar ficar pensando nessas negatividades. Sabe, porque quando a gente começa a murmurar, a nossa vida se torna, desculpa a palavra, um saco. A gente acaba sendo um peso para todo mundo. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa que fica murmurando o dia todo, irmãos. É chato. É horrível. A pessoa só reclama. Como que você vai ficar? Você tá bem? Talvez acabou de receber uma notícia boa. Pensa comigo, você recebe uma notícia boa do trabalho, de algum familiar. Aí você chega perto da pessoa, você tá com aquela euforia para contar algo bom, algo maravilhoso para ela. Você chega, a pessoa fala assim, meu dia foi uma tristeza. Olha, hoje eu não tô com paciência, não tô com cabeça para nada. Você já olha, você já fala, credo, né? Que pessoa insuportável.
Já acaba com você também. Aí o dia dela tá mal, ela faz o teu dia ficar mal, você tinha uma notícia boa, você já nem consegue ver o lado bom. Você só fica pensando, nossa, que ruindade, né? Como é que eu consigo conviver com essa pessoa? Como é que eu tenho que tolerar essa pessoa ainda? A pessoa não vê coisa boa, a pessoa não consegue falar sobre coisas boas, a pessoa não consegue ver o lado bom das coisas negativas. A pessoa só vê as coisas ruins. Talvez a pessoa recebeu 5 notícias boas. Você vai receber aumento. Você receber uma proposta de trabalho melhor. Seu filho, se tem um filho grande, você vai ser avô. Olha que notícia maravilhosa, você vai ser avô, primeiro filho, primeiro neto, primeira netinha talvez. Que bênção, né? Que bênção. Talvez alguém que você conhece, algum amigo que você conhecia, ele tá sendo curado, ele passou uma cirurgia, viveu, sobreviveu. Olha que maravilha. Aí vem uma notícia de alguém, uma pessoa falou mal de você pelas costas. Você já esquece tudo isso. Todas essas coisas boas, você já esquece, já foca só nisso. Ai, que pessoa é filho do diabo. A primeira coisa que você vai falar, essa é uma filha do diabo. E aí você já começa também um filho do diabo, porque já começa a praguejar na vida dela. Essa pessoa vai pro inferno, essa pessoa não merece, essa pessoa merece o fogo mesmo, tem que morrer, tem que sofrer. E, entende? Você se torna pior que ela ainda. Você tinha 5 coisas boas, por uma coisa, tipo, leve. Então a pessoa fala mal de você pelas costas. Irmão, Jesus está aqui curando, fazendo maravilha, sendo perseguido. Tendo um decreto que eles estão buscando para matar ele. E ele está fazendo o quê? Vivendo. Mas vivendo de uma forma negativa? Jesus desceu do outro lado ali, do outro lado quando ele chega, nessa mesma região onde ele tinha curado uma mão, sabia que eles estavam perseguindo ele, sabia que estavam buscando uma forma de matar ele, ele chegou ali falando, lá vem eu de novo para esse lugar, né? Tem dois milagres aqui para me fazer agora, mas essas pessoas querem me matar aqui. Eu não sei por que eu estou fazendo aqui. Eu não sei por que eu voltei aqui. Esse lugar aqui não merece, esse lugar aqui tem que ir para o inferno. Ele chegou assim dizendo isso? Pelo contrário. Jesus foi fazer o que tinha que ser feito. E a gente é homem, irmão, somos mulheres, homens adultos. A gente tem que entender isso. Muitas coisas, que é uma frase que a Nicole falou, que eu tô tentando memorizar. Talvez eu erre aqui, mas é parecido com isso aí que eu vou dizer. Que uma pessoa adulta, ela não faz o que gosta, ela faz o que tem que ser feito. É isso que a gente tem que pôr na nossa cabeça. A gente, muitas coisas da nossa vida, a gente não faz porque a gente porque queremos. Porque tem dia que a gente vai acordar na carne, irmãos. Tem dia que você não quer nem saber, você não quer nem abrir a Bíblia. E eu não tenho problema nenhum em falar isso pra vocês, irmãos. Tem dia que é assim, mas a gente faz por quê? Porque tem que ser feito. Temos que matar, temos que combater a nossa carne diariamente. Paulo não diz pra gente orar, orem só um pouco, irmãos. Estejam vigiantes, mas só um pouco. Não, ore sem cessar. É sem cessar, irmãos. Então tem dia que você vai acordar não querendo ler, é esse dia que você tem que ler. É esse dia que você tem que matar a tua carne mesmo. Você tem que falar, eu vou ler. Eu vou ler. E tem que ser assim, irmãos. Tem que ser assim. Temos que ser parecido com Cristo, buscar ser parecido com Cristo. E o caminho é difícil. Para Jesus foi fácil? Claro que não, irmãos. Jesus sofreu, Jesus chorou. Jesus chorou, irmãos. Temos que entender, lembrar sobre ele, ver a vida dele. É sobre Cristo, irmãos. É sobre Cristo. Mas chega essas pessoas e diz para Jairo, não incomoda mais ele. Tá, agora já viu um milagre aí, né? Talvez, nem sabia se serve que chegou para avisar Jairo, mas não incomoda mais ele, não. Eu sei que você veio atrás de Cristo, de Jesus, do Messias, que você está dizendo aí, que só ele podia curar, porque a gente ouviu maravilhas sobre ele, mas não incomoda ele mais, não. A sua filha já morreu. Agora não tem o que fazer mais. Agora não tem o que fazer mais. Então, nesse momento que eles dão essa notícia para Jairo, Jesus está do lado. E Jesus no 36 diz, mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Então Jesus sabia o que estava passando na mente dele, sabia o turbulhão de coisas que estava na mente de Jairo. Jesus simplesmente ignora toda aquela notícia que foi traga até ele. Olha para Jairo e diz, não tenha medo, apenas creia. Por que Jesus diz? Porque Jesus sabia, Jesus falou, eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou a água viva. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso que Cristo é, irmãos. Cristo é a vida. Cristo chegou ali, a gente vê a história, tudo, o caminho de Cristo até ali veio trazendo cura, veio trazendo vida para as pessoas.
veio trazendo vida para as pessoas, ele chega até ali e está ali falando, não tenha medo, apenas creia. E no versículo 37, Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Então aqui a gente tem a noção, uma ideia muito boa desse versículo 37. O que a gente tem que tirar disso para a nossa vida? Que a gente tem muitos amigos. A gente tem pessoas achegadas até nós. Mas até Jesus, dos 12, tinha 3. Ele não chamou todos os discípulos para ir com ele. Ele chamou apenas 3. Porque muitas das vezes, irmãos, na nossa vida, a gente também tem que entender. Não é todo mundo que tem que ficar sabendo da nossa vida. Não é todo mundo que tem que saber o que está acontecendo na nossa vida. Não é todo mundo que tem que ver as coisas que estão em nossa vida. Então só veio Pedro, Tiago e João. 3 dos discípulos. E mais nada, mais ninguém. E às vezes, muitas das vezes, acontece algo na nossa vida, né? A gente recebe uma notícia boa, talvez até uma notícia ruim mesmo. E a primeira coisa que a gente faz, né? Em muitos casos, em vez de falar com Deus, em vez de conversar com Deus, a gente conversa já diretamente com o irmão, né? A gente talvez nem pergunta pro irmão. Você tá tão apavorado com aquela notícia que você recebeu, você não pergunta nem para ele, irmão, como é que você tá? Você tá bem? Irmão, porque a gente tem mania mesmo, estando muito bem, a gente fala que tá bem, né? Que a gente não quer falar sobre a nossa vida para ninguém. Aí você fala pro irmão, irmão, como é que você tá? Você tá bem? Não, tô bem. E você? Tô bem. Aí já descasca, né? Aquela notícia. Você nem pergunta a pessoa, mas como é que tá a sua vida espiritual? Como é que tá a sua vida espiritual? Porque quando você pergunta isso pra pessoa, a pessoa vai refletir. A pessoa vai falar o quê? Não tô muito 100% nela, não. Porque não tem como a gente mentir sobre essa pergunta. Porque a gente mentir, a gente sabe o que a gente está sendo, o filhinho do diabo. Né? João 8,44. Então a gente fala, não, tô mais ou menos. Aí quando tá mais ou menos, você já fala, então vamos orar junto, né? Você é esse amigo que não consegue me ajudar nesse momento, não. Então a gente já faz uma seletividade. Vai até Jesus, vai até Deus, depois você quer falar essa notícia para alguém? Pergunta novamente para a pessoa. Até alguém falar, eu tô bem, irmão, tô jejuando, tô orando, tô em oração, tô lendo bastante, tô buscando bastante. Então essa pessoa vai poder te ajudar também. Fala, irmão, então tem um pedido para você. Se for algo que te apavorou, algo que te deixa ali um pouco conturbado com a situação, ore por mim, irmão. Esteja orando em cima disso, aconteceu, não precisa nem contar os detalhes, mas aconteceu isso, ore por mim, esteja comigo. E é isso que a gente tem que entender. Agora, se for uma coisa boa, uma maravilha, fala, irmão, tem uma notícia boa. Aí festeja junto, porque é isso que a gente tem que ser. Temos que ser irmãos conectados, a comunidade conectada. Através de Cristo, através de nós, é assim que temos que ser. É a bênção que tem que ser assim. É assim que temos que ser, irmãos. E Jesus leva somente os 3. E a gente vê no versículo 38, que diz, chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Isso aqui é algo muito interessante, porque naquela época, na cultura deles, eles chamavam essas pessoas que choravam. Não sei se os irmãos que sabiam sobre isso, mas eles contratavam as pessoas para chorar no velório da pessoa. Não sei se no Brasil pegou essa moda, né? Não sei, acho que não, mas lá sim, na cultura judaica tinha isso. Então a pessoa estava ali, estava quase morrendo, e eles falavam, a pessoa vai morrer, morreu. Cadê os que choram? Cadê os atores de Hollywood? Aí chamava eles lá, os atores, conseguiam, choravam e pranteavam, mas devia ser escarnecedor, devia gritar mesmo, assim, desespero total. Né? Anunciando mesmo, realmente ali tinha ouvido uma morte. Realmente naquela casa que estava ali, alguém morreu, porque olha, estão chorando já. Então já era anunciado ali perante, né, o bairro todo, né, o bairro todo descobria já. Não precisava nem das velhinhas de câmara, né, que a gente chama câmara no Brasil, as velhinhas que ficam na rua, na varanda da casa, olhando para a vida dos outros, né, cuidando da vida dos outros. Não, ali já sabia, porque chamava os caras que choravam ali, contratava, as pessoas choravam, falava, morreu alguém ali. Não precisava nem das câmaras, a gente chama em Minas lá, a gente chamava das velhinhas da câmara 24 horas. Sabia do bairro inteiro, sabia o que acontecia na vida de todo mundo. Então ali chamou essas pessoas para chorar ali na morte, no velório deles. Da menina, né? Da mocinha. Então Jesus chegou ali e viu o que é esse alvoroço? O que está acontecendo? E no versículo 39, ao entrar, diz, por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Né? Lógico que aqui a gente sabe que a criança realmente estava morta, né? Mas quando Jesus disse que ela não está morta, mas dorme, Jesus quis dizer que o corpo está morto, mas a alma está dormindo. A alma está ali.
Ele tem poder para trazer a alma novamente, de volta. Então ele falou, está só dormindo. Eu vou trazer ela à vida. Eu trarei ela à vida. E aí as pessoas, né, que estavam ali, devem ter ouvido isso, as pessoas foram contratadas também, né? Falaram, me contrataram para chorar, agora tá falando que a pessoa está viva, o que está acontecendo? Agora tem que rir ou tem que chorar? Continuo, o que eu continuo aqui? O que eu continuo? E aí, o que no versículo 40, o que eles fazem? E riam-se dele. Imagina, Jesus chega até a sua casa ali, você é o pai da criança que está precisando de um milagre. Jesus fala, tá só dormindo a criança, não morreu não. E essas pessoas que estão ali, já devia ter médico ali também, o médico pôs a mão, tirou o pulso. Realmente a criança está morta. E chega alguém falando, não, a criança está dormindo. A gente com o nosso olhar, né, a gente vai falar, rapaz, o que está acontecendo? E começaram a rir de Jesus. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança. E os que vieram com ele entrou onde ela estava. Então é sobre isso. Às vezes a gente vai estar precisando de um milagre muito grande na nossa vida. Talvez um milagre parecido com esse. Um milagre de vida e morte. Um milagre de vida e morte. E muitas das vezes a gente vai falar para muitas pessoas e essas pessoas vão fazer igual a essas outras. Você vai estar querendo uma resposta de vida, uma resposta de bênção, mas vai ter pessoas assim negativas, que vão sugar a sua positividade, que vão estar te sugando. E a gente tem que entender, manda embora, sai, não preciso disso. Eu preciso de gente que esteja comigo, prostrada comigo ali, orando comigo, fervorosas comigo, buscando também o mesmo propósito, milagre na vida. É isso que temos que buscar. Evitar essas pessoas negativas. Evitar contar as coisas do nosso íntimo para essas pessoas, porque muitas vezes a gente sabe que a pessoa é negativa e a gente faz o quê? Vai lá e conta. A gente parece que não aprende. A gente não consegue aprender. A gente sabe que a pessoa é negativa, a gente sabe que a pessoa é faladeira, a gente sabe que a pessoa é fofoqueira, e a gente faz o quê? Entrega a fofoca na boca dela. Entrega ali, pum. Pessoa, você acha que a pessoa vai guardar? Gente, claro que não. E a pessoa vai começar a espalhar, a pessoa vai falar pra você, você tá doida, não, tem que aceitar. Ih, porque também, aí, sempre tem essa pessoa que fala assim, não sei se vocês já ouviram, ih, mas eu conheço fulano. Meu Deus, e fulano sofreu, e fulano perdeu, e fulano teve que não sei o quê, e fulano... Você vai escutando a igreja e fala, meu Deus, não tem eu preciso de milagre não, agora eu preciso de um resgate mesmo. Acabou agora, acabou todo o fôlego aqui de vida. Eu tinha 1% de fé, foi tudo embora. Então a gente tem que entender que essas pessoas a gente tem que tirar de perto. A gente tem que ter esse discernimento do Espírito, pedir o discernimento do Espírito Santo, para saber com quem a gente tem que contar. Não é só porque a gente tem a pessoa, convive com a pessoa todo dia que a gente conta tudo. Mas a gente sabe de uma pessoa que a gente pode contar tudo. E essa pessoa é Cristo Jesus. É sobre Ele. É isso que Jairo entendeu. Quando ele foi até Jesus, se prostrou, veio com Jesus ali, estava com Jesus, veio a notícia de morte, Jesus falou, não, somente creia. Ele não deixou de crer. Ele não deixou mesmo tendo essa multidão na casa dele. Porque eles não entendiam. Mas Jairo entendeu. Jairo sabia. Jairo sabia e entendeu, falou, não, eu estou com ele, eu acabei de ver um milagre, eu acabei de ver uma mulher sendo curada, aquela mulher que sofria, eu conhecia essa mulher, eu vi a vida dela, ela era considerada como impura nessa cidade, e agora ela está pura, não, esse é o Messias, eu creio, e não deixou essas pessoas que riram ali, não deixou não, mandou todo mundo embora também, mandou todo mundo sair. E no versículo 44, tomando a criança pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram admirados. Eu não sei vocês, mas quando eu li sobre isso aqui, eu entendi muitas coisas em nossas vidas, muitas coisas que a gente precisa entender. Que a gente tem que entender que a gente não pode deixar o desespero tomar conta de nossas vidas. A gente não pode deixar o desespero ser maior. A gente tem que entender que a gente depende de Deus, a gente entregou nossa vida para Deus, a gente vive para Deus, a gente entregou a vida para Jesus. E a gente tem que demonstrar isso, a gente tem que demonstrar confiança plena nele, confiança plena em Cristo. Porque é sobre Ele. A gente está aqui como passageiro, como peregrinos.
A gente tem um destino e o nosso destino é estar com Ele, com Cristo. Então tudo que acontecer em nossas vidas, a gente não pode deixar o desespero tomar conta, por mais difícil que seja, a gente tem que entender, eu vivo para Cristo. Se é para glorificar Ele através disso, glória a Deus. Se não, também glória a Deus. Mas tudo depende dEle, eu tenho que entregar minha fé a Ele, eu tenho que ter fé nele. Não posso me desesperar perante a nossa vida, perante os momentos em nossas vidas. Não posso deixar o desespero tomar conta. Porque a gente tem que entender que em nossas vidas a gente tem um propósito maior. E a gente tem uma promessa eterna. Vamos viver e reinar com Cristo eternamente. Então, independente das ocasiões que vão acontecer na nossa vida, independente de todos os acontecimentos, a gente tem uma promessa, a gente tem uma palavra. Então agarremos nessa palavra, agarremos em Cristo, agarremos a nossa cruz e carreguemos a nossa cruz. Paremos de ser essas pessoas murmuradoras, pessoas fofoqueiras, pessoas mentirosas. Seremos mais parecidos com Cristo, deixemos de ser parecidos com o diabo. Temos que acreditar nisso e temos que viver aquilo que lemos. Temos que colocar isso em nossos corações, que vivemos para Cristo, para a glória dele. Temos que exaltar Cristo em nossas vidas, através de nós, ser luz para o mundo. Ser o sal da terra. É isso que temos que ser, irmãos. É isso que temos que ser. Tem um testemunho de um pastor que eu gosto muito, que chama Pastor Tassos. Ele é do Brasil, do Norte. Eu gosto muito da vida dele, gosto muito do testemunho dele. Ele é um pastor que prega muito sobre ele é muito apologético, prega muito sobre defesa da fé. Ele defende o evangelho. É isso que a gente tem que ser. A gente tem que defender, fervoroso na defesa do evangelho. Defender a sua fé. Parar de acreditar em mesmice que os outros mentem. Falar, porque tem um Deus budista que não sei o quê, vocês acreditam. Parar, seja firme em Cristo, acredita nas Escrituras. Entenda que o que vem disso, o que vem pós isso, Paulo escreveu, Paulo sabia que viria. O que vier após isso, seja considerado como anátema, como maldito. É isso que temos que crer, acreditar. Parar de acreditar em deuses falsos, irmãos. Acreditar que existe somente um Deus. E é o nosso Deus. Deus, Cristo Jesus, Espírito Santo. Essa é a Trindade. Isso é o nosso Deus. Parar de acreditar em mesmice que o povo diz que é bênção. Não tenho nada contra religião nenhuma. Só que eu oro para que eles se vejam, se convertam ao verdadeiro Deus. E eu não digo aqui, como eu disse no início, eu não digo para se converter para uma igreja. Nunca foi sobre igreja. É sobre Deus, sobre Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é a igreja a verdade e a vida. É Ele. É o caminho, a verdade e a vida. Mas algo interessante desse pastor Tasso que aconteceu com ele perdeu sua filha. Ele tinha uma filha pequena, uma criança ainda, acho que devia ter uns 7 anos de idade, 6 anos de idade. Ela também estava passando por uma enfermidade. Eles estavam orando, como Davi orou. Eu vejo a história quando ele contou esse testemunho, eu vi esse testemunho como de Davi. Ali quando ele adulterou, matou, né? E Deus decretou que o filho dele ia morrer, né? Que ele fez isso, né? E ele estava ali jejuando, orando. E Tasso também estava assim, fervorosos estavam eles. O pai e a mãe, pela filha. Mas Deus levou a filha. E pelo contrário, o que muitos pensam, em momento algum eles murmuraram. Tasso diz que ele não entendeu, mas ele foi preenchido com o amor do Espírito Santo, com um amor assim que ele entendeu. E as pessoas que chegavam até eles e falavam, choravam, né? Chegavam até, ai, Tasso, familiares, ai, Tasso, meu filho, sua filha. E Tasso alegre. Eles não entendiam. Eles não entendiam por que ele está alegre, acabou de perder uma filha. Perderam uma filha criança, uma criança. Estão alegres. E Tasso, ele conta que no dia do velório ali, ele deu uma palavra ainda, exaltando Cristo Jesus. A gente tem que entender isso, que momentos da nossa vida não tem que tornar algo ruim em nossas vidas. A gente tem que ver o lado positivo. A filha dele morreu, mas a filha dele foi viver com Cristo. Ele pregou o evangelho e ensinou essa criança desde pequena. Ele falou que ele ensinou, doutrinou ela nas escrituras, ela sabia. A filha dele já entendia, uma filha de 6 anos. Ela entendia o que era a Trindade. Hoje a gente perguntar para os nossos filhos, eu acredito que minha filha está vindo, vamos ensinar no nome de Jesus, mas se você perguntar o que é a Trindade para as crianças, elas saberão responder?
Vocês têm ensinado? Muitas das vezes é esse o nosso erro. A gente acredita que a gente tem que vir no culto de domingo e somente o culto de domingo. A gente tem que viver a nossa vida diariamente com Cristo, irmãos. Temos que buscar a Cristo diariamente. Se a gente não agarrar nessa verdade e buscar diariamente, a gente vai se perder. A gente vai acabar se perdendo. A gente tem que buscar com fervorosidade Cristo. Buscar entender quem foi Cristo. Buscar conhecer sobre Cristo. E uma vez que a gente entende, uma vez que a gente sabe quem Ele foi, quem Ele é, a gente não vai ficar mais nessas dúvidas com outras religiões. A gente vai entender. Só existe um Deus. E esse Deus mandou o único filho, o seu único filho, para pagar o meu preço e o seu preço. E teve uma morte cruel. A pior morte da época. Ele foi pregado numa cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado, pela minha transgressão e pelas suas transgressões. E a gente continua brincando. A gente continua passando mais tempo com outras coisas e achando que está tudo bem. A gente continua dormindo, pensando que está acordado. Despertemos, irmãos. Queremos um avivamento, busquemos por ele. Como se busca? Vivendo, lendo, jejuando, orando, clamando por isso. Quer que o seu amigo de trabalho, o seu amigo de escola se converta? Ore pela conversão dele. De que adianta somente falar se você não vive? De que adianta a gente proclamar se a gente não vive? É isso que a gente tem que entender, irmãos. E quando voltamos ao texto, que eu saí realmente do texto, quando estão ali, todos ficaram maravilhados, admirados com o milagre que Jesus tinha acabado de fazer. No versículo 33, mas Jesus ordenou-lhes expressadamente que ninguém o soubesse e mandou que desse de comer a menina. Então a gente vê esse milagre, a menina ali com vida, a menina restaurada, a menina levantou, porque Jesus ordenou. Em sequência, todo mundo admirado com aquele milagre, todo mundo fervoroso com aquele milagre que aconteceu. Uma pessoa morta voltou a viver. E eu acho que os discípulos que estavam com ele, João, Tiago e Pedro, devem ter ficado ali, sabe, olhando assim admirados, falando, realmente é o Messias. Nós estamos com o Messias diante de nós. Mas eles não entendiam e não sabiam o destino ainda. Mas eles ficaram ali maravilhados. Eu acredito que esses pais, sabendo ali do milagre, queriam sair gritando. Talvez assim como aconteceu com a mulher que sofria com a hemorragia. Mulher que a gente chama do fluxo de sangue. Gritar que foi liberta. A salvação entrou nessa casa. É isso que já eu queria falar. Mas Cristo, pelo contrário, Cristo ordenou para eles não contar. Para que ninguém soubesse. Não era o tempo ainda. Não é o momento ainda de falar sobre isso. Mas sabia que eles iam falar. Todo mundo ia descobrir, todo mundo sabia. Tinha pessoas que foram contratadas ali que estavam chorando naquela casa. E de repente agora tem uma euforia de alegria. Como assim? Ninguém entendia nada. E muitas das vezes o milagre que a gente busca é exatamente isso que vai acontecer. Talvez a gente passe por algo difícil, por algo talvez a gente não está vendo o fim, talvez a gente está precisando de um milagre, a gente está precisando realmente de um milagre assim em nossas vidas. E a gente não está conseguindo ver, não está conseguindo enxergar. Mas quando a gente passa, quando acontece o milagre, as pessoas em nossa volta não vão entender. As pessoas vão falar, como? Eu sabia o que aconteceu ali. Eu sei o que essa pessoa estava passando, eu sei que ela está precisando. E agora ela está feliz, agora ela está bem, agora ela falou que ela conseguiu. Como? Só existe uma forma. É tudo através de Cristo. É tudo através deles, irmãos. E agora eu vou deixar uns versículos para a gente ler, para a gente finalizar. Mateus, capítulo 6, versículo 26. Amém. Obrigado, irmão. Observa as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial os alimenta.
Vocês não valem muito mais do que elas? Temos que crer, irmãos, temos que entender. A gente não vale muito mais do que uns animais? Somos considerados imagem e semelhança de Deus. Ele nos criou, tem um destino agora destinado a nós, através da graça de Cristo Jesus. Reinar com Cristo, viver com Cristo. E você acha que a gente não pedir, Ele não vai nos dar? Se a gente não ter fé, crer, não vai realmente acontecer? Mateus 6, do 31 ao 33. Portanto, não andem ansiosos dizendo: que comeremos, que beberemos, que vestiremos, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Glória a Deus por isso. É sobre isso que temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça de Deus. Viver como Cristo, irmãos. Sermos parecidos com Ele. Viver para Ele. É isso que fomos chamados. Em Salmos 127, versículo 2. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Isso aqui é algo interessante, um versículo que nós usamos muito, acho que muitos de vocês já ouviram falar, que enquanto a gente está dormindo, Deus está provendo. É sobre isso, é sobre esses salmos. Enquanto vocês dormem preocupados, talvez ansiosos, talvez depressivos, Deus já está provendo para o dia de amanhã. E algo que eu tenho a dizer para vocês, algo que eu digo com fervorosidade. Em minha casa até hoje nunca faltou o que comer, o que vestir. Deus tem nos suprido em toda a nossa necessidade. E é sobre isso, Deus sabe que a gente precisa. A gente busca Ele, a gente vive por Ele e Ele nos dá. Ele nos supre com isso, com o que precisamos. E se a gente crê, a gente tem que viver por isso. Proclamar essa verdade. Que é esse Salmo 127, versículo 2. E agora voltando nos Salmos que a gente iniciou. Salmos 37, versículo 5. Eu peço a vocês, de todo o meu coração, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Amém.